Nights at Freddy's. The Silver Eyes. Ele estava vindo em minha direção. Eu estava escondida atrás de um dos fliperamas, porém ele os tirava do caminho com um simples toque. Estou muito assustada. Percebo que para fugir dele é apenas passando por seu lado. Seus sons de metais e engrenagens estão me deixando em choque. Quando de repente ele tira o último fliperama do caminho e então... (1995) Charlie, uma adolescente de 17 anos, retorna à sua casa de infância em Hurricane, no estado de Utah, para celebrar o lançamento da bolsa de estudos de um amigo de sua escola, Michael Brooks, que desapareceu há 10 anos atrás. Ela se reúne com seus amigos de infância, Jessica, John, Carlton, Lamar e Marla, e todos decidem revisitar o local de onde Michael morreu, a Fred Fazbear Pizza, um restaurante familiar que o pai de Charlie já possuía. Um shopping center incompleto foi construído no lugar do restaurante. Mas após uma investigação mais profunda, os amigos descobrem que o restaurante está existente dentro do shopping, sendo que o estabelecimento foi construído em torno dele. Invadindo, eles exploram o restaurante abandonado e descobrem que seus personagens animatrônicos de mascote, Fred Fazbear, Chica a galinha, Bonnie o coelho, todos construídos pelo pai de Charlie, foram deixados para trás. No dia seguinte, Charlie e seus amigos participam da cerimônia de lançamento da bolsa em sua antiga escola, onde os pais de Michael falam sobre ele. Depois disso, John confessa a Charlie que ele se lembra de ter visto uma pessoa estranha com o traje amarelo de Fred na Fred Fazbear Pizza, no dia da morte de Michael. E agora, ele suspeita que essa pessoa era o assassino de Michael. Naquela noite, Charlie, Jessica, John e Carlton retornam ao restaurante, acompanhados por seus amigos Lamar, Marla e seu irmão de 11 anos Jason. Eles descobrem o painel de controle ainda em funcionamento, fazendo com que os robôs se movimentem. E Charlie encontra um quarto robô, Fox, a raposa pirata. Na manhã seguinte, Charlie diz a John que antes de se mudar para Hurricane, seu pai possuía outro restaurante, chamado Fred Family Diner, que apresentava 2 robôs em execução, as versões amareladas de Fred Fazbear e Bonnie o coelho. John leva Charlie ao restaurante abandonado em New Armory, e ela se lembra do dia em que seu irmão Sammy foi sequestrado por alguém em uma fantasia de Bonnie, o que levou ao fechamento do restaurante e ao divórcio dos pais de Charlie. Ela suspeita que o sequestro de Sammy e o assassinato de Michael estão conectados. Naquela noite, os amigos vão novamente a Fred Fazbear Pizza, mas são pegos pelo guarda de segurança do shopping, Dave, que ameaça chamar a polícia. Charlie convence Dave para explorar o restaurante junto com eles, e ele aceita. Dentro do recinto, os amigos brincam com o velho painel de controle, e enquanto eles estão distraídos, Dave recupera um traje amarelo de Bonnie de dentro de um armário e sequestra Carlton, com Jason testemunhando o ato. Os amigos fogem do restaurante em busca do policial Dan. Entretanto, eles descobrem que a porta do restaurante foi acorrentada enquanto estavam fora. O chefe de polícia, Clay Burke, o pai de Carlton, não acredita em sua história, e presume que Carlton está pregando uma peça neles. Posteriormente, Charlie fala com o John a respeito do seu pai. Ele fechou o restaurante e suicidou-se depois que Michael foi assassinado, levando muitas pessoas na cidade a suspeitar que ele era o assassino. O oficial Dan retorna ao shopping no dia seguinte para procurar o restaurante, mas é atacado e morto por Dave. Charlie e John vão a uma biblioteca para pesquisar a história da Fredbear's Family Diner.
e encontram um artigo de jornal sobre o sequestro de Sammy, com uma fotografia de Dave em que o jornal identifica como coproprietário do restaurante. No local em questão, Dave prende Carlton dentro de um dos trajes e explica que alguns deles podem se converter em robôs através de uma série de mecanismos carregados com molas, chamados Spring Locks. Se esses tal mecanismos forem ativados enquanto alguém está vestindo o traje, os componentes de metal esmagam o usuário até a morte. A verdadeira identidade de Dave é William Afton, o coproprietário de ambos os restaurantes. Ele demonstra ser um psicopata perturbado, responsável pelas mortes de Sammy, Michael e de algumas outras 4 crianças. Jason foge, pretendendo resgatar Carlton, enquanto Charlie, John, Lamar, Jessica e Marla invadem o restaurante para encontrá-lo. Uma vez que encontra Carlton, Charlie desativa as Spring Locks, liberando-o do traje. Quando eles estão tentando encontrar uma saída, os 4 robôs ganham vida e começam a persegui-los através do restaurante. William revela que os robôs são possuídos pelos fantasmas vingativos de suas vítimas e se gaba de que eles vão caçar e matar qualquer intruso. O grupo tenta se esconder em uma sala de festas, mas os 4 robôs os encurralam. Oi, hoje vamos falar um pouco sobre Scott Carlton, que foi o autor desse livro e também o autor de muitos jogos, dentre outras coisas que vou comentar agora. O Scott Carlton nasceu em Texas, no dia 26 de junho de 1971. Ele é um diretor e designer de videogames norte-americano. Ele é conhecido pela criação da série de jogos Five Nights at Freddy's, que é uma referência direta a esse livro. Scott Carlton inicialmente disse que o livro não teria envolvimento com a história dos jogos, da série de jogos Five Nights at Freddy's, porém, após muito tempo, a gente percebeu que o livro também poderia estar interligado na história, assim deixando os jogadores muito mais interessados pela sua história. Scott Carlton começou sua carreira fazendo animações cristãs em 3D. Em 2007 ele postou no YouTube sua primeira animação, assim ele ficou reconhecido como um bom animador, não só entre sua família e seus amigos, né? Assim, por meio de DVDs ele começou a lançar filmes e animações, essas coisas, sabe? Coisas bem simples. Até que um dia ele resolveu começar a desenvolver jogos para Steam, que é um aplicativo público onde tu compra os jogos, ou até mesmo alguns jogos são de graça, para gente simplesmente baixar e poder jogar no computador, como se fosse uma Play Store do computador, digamos assim. Seus jogos inicialmente não faziam tanto sucesso assim, até que ele lançou um jogo chamado Keeper and Sound Slumber CO. Esse jogo, ele tinha uma péssima qualidade por conta da sua baixa renda, né, digamos assim. Ele não tinha como se envolver tanto em um jogo e nem como deixar ele tão bem renderizado. Então a qualidade da sua renderização ficou horrível. E as animações do jogo, os personagens, estavam andando de forma travada. E todos comentavam que pareciam robôs animatrônicos. Assim ele usou isso como sua vantagem, né? Ele transformou seu erro em uma vantagem diretamente, para lançar o Five Nights at Freddy's, que foi o primeiro jogo de sua carreira. Assim, ele começou a ficar muito conhecido pela internet, seu jogo repercutiu muito e começaram a pesquisar sobre detalhes que apareciam nos cantos do jogo, dentre outras coisas, ou procurar sobre a história do jogo, porque todo jogo normalmente tem algum motivo para o criador ter feito ele, por isso que o jogo é considerado uma arte. E realmente esse jogo tinha. A Fazbear Pizzeria, que é localizada nos Estados Unidos, ela era uma pizzaria de grande sucesso, até que aconteceu um grande acidente dentro dela.
um de seus funcionários que não gostou, não aceitou sua demissão, ele se escondeu dentro do banheiro dessa pizzaria e quando o estabelecimento estava fechado e os funcionários estavam limpando, eram 4 funcionários e o chefe na sala, ele saiu da sala e começou a matar um por um. Matou todos eles, ou pelo menos pensava que tinha conseguido fazer isso, porque um dos funcionários conseguiu ficar vivo e se fingiu de morto. Após isso, foi esse próprio funcionário que prestou queixa à polícia, e foi por conta desse próprio funcionário que o assassino foi preso. Após isso, foi alegado que o motivo da demissão desse funcionário foi por deixar os animatronics, os robôs do estabelecimento, com mau odor. E o que seria esse mau odor? O Scott Cawthon usou isso para ilustrar a sua história, criando uma história de jogos em que dentro desses animatronics existiam almas de crianças que foram roubadas. Algo bem parecido com o próprio livro. Por isso que todo mundo estava procurando uma ligação entre o livro e o jogo. Assim, ele lançou o Five Nights at Freddy's 2, Five Nights at Freddy's 3. Ah, vocês acharam que ia ter susto, né? É, vai ter. Five Nights at Freddy's 4. Five Nights at Freddy's Sister Location. Assim lançando seu primeiro RPG, não um jogo de terror, e sim um jogo para crianças, digamos assim, que foi o Five Nights at Freddy's World. Logo após lançando Freddy Fazbear Pizzeria Simulator. E atualmente encerrando sua carreira com Five Nights at Freddy's Ultimate Custom Night. I guess you forgot about me. Até o momento não foi comprovado que terá relatos de outros jogos, porém Scott Cawthon é muito de fazer isso, de mentir que acabou os jogos e a gente se matar procurando a conclusão da história e não achar, e de repente ele lança um jogo de uma hora pra outra. Ou até mesmo fingir que o jogo ia ser de terror e lançar um jogo de animação bonitinho, ou até mesmo fazer o contrário, como ele fez em Freddy Fazbear Pizzeria Simulator. A verdade é que Scott Cawthon brinca com a nossa mente de uma forma muito engraçada. Isso fez com que ele tivesse tanto sucesso e repercutisse tanto na internet. Não apenas com suas produções de qualidade, mas sim com sua grande criatividade em introduzir a arte dentro das coisas. É isso, galera. Muito obrigado. O que levou ao fechamento do restaurante e ao divórcio dos pais de Charlie. Ela suspeita que o sequestro de Sammy e o assassinato de Michael estão conectados. Naquela noite, os amigos vão novamente a Freddy Fazbear Pizza. Caralho, velho, eu vou matar esse cachorro, moleque. Porra, mano, muito chato, cara. O chefe de polícia, Clay Burke,
O pai de Carlton não acredita Mano. Caralho, velho. Eu acho que é a 8ª vez que eu tô tentando gravar isso e não consigo. O oficial Dan retorna ao shopping no dia seguinte para procurar o restaurante, mas é atacado e morto por Dave. Charlie e John vão à biblioteca para... Ah, eu vou me matar, velho. Nossa, eu vou me matar. Eu vou me matar. Não tem mais. Jason foge, pretendendo resgatar Carlton, enquanto Charlie, John, Lamar, Jessica e Marla invadem o restaurante para encontrá-lo. Filha da puta do cachorro, não vai deixar eu terminar isso aqui, eu não aguento mais fazer, eu só quero dormir, velho. É um diretor de jogo, designer, dentre outras coisas. Ele é norte-americano. Não, ficou horrível, ficou